Olá, graça e paz, povo de Deus, família da parte do nosso Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante. Quero falar sobre amizade e fé, ou amizade dentro do âmbito da fé. E por isso a gente vai usar um texto, Provérbios 27, versículo 17, um texto bem interessante que tive a oportunidade de ministrar aqui algumas semanas atrás. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês. O texto diz que, como ferro afia o ferro, assim o amigo. Ou seja, assim como o ferro prepara o ferro ou afia o ferro, a Almeida Revista Corrigida diz aguça o ferro, assim o amigo também faz com o outro amigo, o seu amigo. E a gente precisa entender algumas coisas bem interessantes aqui. Esse texto foi escrito pelo proverbialista Salomão, alguém que teve experiências enriquecedoras na sua vida. Nem todas essas experiências ele fez debaixo da direção de Deus, mas o Senhor achou por bem permitir que Salomão escrevesse aqui algumas coisas que ele aprendeu com a vida. E nós temos que aprender ali também com as experiências de Salomão, já que ele passou por muitas coisas e pôde deixar ali alguns relatos, até mesmo as coisas ruins que ele passou. Salomão fala também da amizade, porque ele certamente teve amizades autênticas e amizades que não eram tão autênticas assim. Mas quando ele fala nesse texto, ele fala sobre as amizades autênticas, amizades que hoje em dia nós sabemos que estão cada vez mais raras, vamos dizer assim. Mas observe que quando Salomão fala dessas amizades autênticas, ele está falando de pessoas que se relacionam com a gente pautados em um sentimento legítimo, um sentimento que eu posso dizer que venha da parte de Deus. Observe que ele não diz sobre outro tipo de pessoas, ele fala sobre um amigo, e aqui, como eu disse, quando se fala dessa legitimidade dessa amizade, ele fala sobre uma motivação sincera nesse processo que ele faz aqui uma analogia do ferro com o ferro. Observando o processo, por exemplo, de um metal sendo transformado em uma espada, por exemplo, ou uma faca, nós sabemos que os processos de hoje são bem diferentes dos processos de antigamente, mas nós sabemos que, se você tiver a oportunidade, inclusive, de pesquisar como era feito isso na antiguidade, o metal era aquecido, né? E então ele recebia golpes com outra ferramenta também de metal para que ele pudesse moldar essa espada, para que ele pudesse moldar esse ferro, para que esse ferro chegasse ali na forma ideal para que ele pudesse cumprir um propósito. Então esse metal ele recebia o calor e ele recebia golpes para que ele pudesse ali ser moldado segundo o propósito daquele que estava moldando ele ali, para que ele pudesse ser bem sucedido quando fosse utilizado. E o proverbialista Salomão deixa bem claro que esse processo ele é comparado com o processo da amizade autêntica. A amizade autêntica não é aquela que concorda com tudo que você faz. A amizade autêntica não é aquela que deixa você errar e fica quieto. A amizade autêntica não é aquele que erra junto com você e permanece omisso com os erros que nós temos. A amizade autêntica é aquela que nós sabemos sim que a Bíblia também nos ensina, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. A amizade autêntica é aquele que fala palavras que realmente são autênticas e são palavras que realmente têm o propósito de se tornar bênção em nossas vidas. E nem sempre essas palavras vão chegar até nós vestidas, vamos dizer assim, de palavras agradáveis. Em alguns momentos ela vai precisar receber alguns golpes, né? Mas observando aqui a analogia de Salomão, ele fala sobre essa analogia e observe que o primeiro processo que nós temos que analisar aqui é a motivação e a inspiração. A motivação do trabalhar desse metal sendo recebendo atrito com o outro é sempre de prepará-lo para algo que realmente é um propósito louvável. Então nós vemos aqui que fala sobre a motivação. Com que motivação nós estamos nos dirigindo aos nossos amigos quando vamos falar de algumas coisas que precisam ser transformadas na vida deles? Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos negligentes com o cuidado com as nossas palavras.
Nós temos que sim falar aquilo que é necessário falar, mas com prudência. Observe que o segundo aspecto desse trabalhar é que o metal ele não pode receber o golpe enquanto ele está frio. Ele tem que receber o atrito desse outro metal que está fazendo parte ali do processo de transformação dele, mas ele tem que estar aquecido. E nós precisamos entender como é que você pode aquecer o seu amigo para receber um atrito, vamos dizer assim, para que ele seja transformado. Primeiro, você tem que ter uma relação saudável com ele, a ponto dele confiar que você, quando você estiver falando, você está falando realmente para o bem dele. E isso vai ser demonstrado em atitudes de amor, respeito e carinho, que nós recebemos essas virtudes da parte do Senhor. Nós sabemos que quem teme ao Senhor, quem tem o Senhor em sua vida, ele vai realmente saber como aquecer o seu amigo para que ele possa receber ali talvez uma palavra de exortação. A Bíblia fala sobre exortação e muitas vezes nós achamos que exortação é só a chamada de atenção, né, no sentido de dar dura, por exemplo. Mas não é só isso. Chamada de atenção, por exemplo, até mesmo o termo na nossa língua, é você chamar a atenção da pessoa para um aspecto de uma situação, uma circunstância, em que você quer que ela observe. E a exortação é exatamente isso. Muitas vezes a exortação vai ser para trazer ânimo, muitas vezes a exortação também vai ser para correção, mas ela também é para trazer ânimo. E nós sabemos que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Quando nós nos dirigimos aos nossos amigos com amor, respeito e carinho, com aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, do jeito que o Senhor espera que nós façamos, afinal o Senhor nos ensinou que aquilo que nós desejamos que as pessoas façam para nós devemos fazer para as pessoas. Ou seja, nós certamente não gostaríamos de receber golpes enquanto estamos frios, vamos dizer assim. Nós também desejamos ser aquecidos para receber. E esse aquecimento vem com essas atitudes. Quando você realmente demonstra inspirações saudáveis, você está aquecendo o coração da pessoa, deixando ela tranquila no sentido de fazer com que ela entenda que o que você está falando, com o que eu estou falando, ela realmente tem um objetivo positivo de fazer com que essa pessoa seja preparada para o propósito da existência dela. E o propósito da existência dela certamente é servir ao Senhor, porque o Senhor nos criou para um propósito, e o propósito é trazer honra e glória ao nome do Senhor. E de que maneira cada um vai fazer isso, isso é muito particular. Mas nós sabemos que nós temos que trazer honra e glória ao nome do Senhor. E isso nós fazemos entendendo o nosso propósito, submetendo ao processo da vida de transformação para nossas vidas, para que nós possamos sim também chegar a esse processo. O terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que esse metal, quando ele vai ser golpeado, ele é golpeado da maneira correta, no espaço correto, na intensidade correta, para que esse outro metal possa alcançar também ali a forma adequada. Muitas vezes nós temos que tomar o devido cuidado, muitas vezes não, todas as vezes, para que as nossas particularidades elas não sejam aquilo que norteia a nossa fala. As nossas particularidades elas precisam ser guardadas no nosso coração muitas vezes e temos que buscar em Deus sabedoria para falarmos aquilo que é do Senhor. Aquilo que o Senhor realmente deseja produzir na vida de um amigo nosso, e talvez em nossas vidas também, por intermédio de um outro amigo, precisa ser realmente percebido. A nossa fraqueza, as nossas dores. Observe que muitas vezes as pessoas vão dar opiniões, vão talvez tentar trazer instruções para nossas vidas, e o que se percebe muitas vezes são as particularidades dela, as dores dela, as feridas delas, as experiências pessoais dela. E poucas vezes se percebe a palavra de Deus, por exemplo, sendo o norte dessa instrução. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso, porque muitas vezes aquilo que foi bom para nós não vai ser bom para outra pessoa. O jeito que aconteceu em nossas vidas não vai ser do jeito que precisa se acontecer na vida da outra pessoa. Por isso nós temos que buscar em Deus discernimento e sabedoria para que possamos fazer isso. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Há um tempo atrás, estava passando por um momento difícil e eu fiz algo que não era o que realmente gostaria de fazer. Apesar de eu falar muito sobre a frase de Martim Lutero e aquilo que eu tento fazer para nortear minha vida, Martim Lutero, quando foi chamado para prestar conta, né, à Igreja Romana da sua época, ele
foi intimado, vamos dizer assim, a mudar a sua opinião e tornar essa mudança pública. Ele disse que não era lícito ao homem ir contra a sua própria consciência. E nesse momento eu fui contra a minha própria consciência. E essa pessoa que estava junto de mim numa conversa, ela, como eu disse, eu acredito que ela me ama, mas faltou um pouco de maturidade. Ela disse para mim: "Eu fico feliz porque você fez isso." Um amigo que ama é um amigo que está na direção de Deus e conhece o propósito do seu outro amigo, jamais vai dizer a ele que ficou feliz por ele não estar fazendo o que ele foi chamado para fazer. Um amigo real, um amigo, como eu disse, não somente no sentimento, nessa virtude chamada amor, mas na sabedoria. Como eu disse, nós temos que buscar sabedoria para que a gente possa se relacionar com o nosso amigo. Jamais vai dizer isso. Conheça bem o seu amigo, conheça bem o seu irmão, conheça bem as pessoas que estão ao seu redor, para que quando você for instrumento de Deus para a vida dele, você possa realmente inspirá-lo a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. A sua particularidade não pode fazer parte do seu aconselhamento. A sua particularidade, como eu disse, é sua. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que a palavra de Deus é que deve estar sendo a direção para nossas vidas. E o conhecimento também, tanto do nosso amigo, quanto do Senhor, dos propósitos para a vida dele. O verdadeiro amigo conhece os propósitos de Deus para a sua vida. O verdadeiro amigo conhece os propósitos de Deus para a minha vida. Ele jamais vai ir contra isso. Ainda que você não pense da mesma forma, vamos dizer assim, mas no caso, o Senhor pense, nós temos que nos deixar ser moldado pelo Senhor, para que quando nós somos instrumentos do Senhor, sejamos da maneira dele, não a maneira nossa. Que isso nos ajude e nos inspire a termos boas relações com os nossos amigos, com os nossos irmãos, entendendo o processo de Deus para as nossas vidas, entendendo o processo de Deus para a vida dos nossos irmãos, para que quando houver essa difícil tarefa de sermos moldados pelo atrito, observe que nas Escrituras nós vemos vários atritos entre os homens de Deus. Nós vemos um atrito, por exemplo, de Pedro, quando foi chamada a atenção de Paulo. A Bíblia diz que houve uma calorosa discussão. Depois também nós vemos lá Paulo, agora talvez numa posição contrária, sendo chamado a atenção por Barnabé, quando não soube lidar com a situação de João Marcos. E a Bíblia diz que esses homens continuaram a sua jornada, continuaram servindo ao Senhor e continuaram se permitindo ser transformados pelo Senhor. Paulo mesmo, quando foi chamado a atenção de Barnabé, por não saber lidar com João Marcos, não queria que João Marcos participasse com ele da viagem. Observe que a chamada de atenção, o golpe, o atrito de Barnabé com Paulo foi gerar um fruto um pouco mais adiante. Faltou um pouco de sabedoria, um pouco de maturidade, um pouco de flexibilidade para o apóstolo Paulo, na época onde ele estava ali resistente, porque muitas vezes a frieza vem da nossa parte, nós somos resistentes ao forjar do Senhor sobre nossas vidas. E lá na frente, Paulo disse, quando estava bem no finalzinho do seu ministério, ele disse para que lhe trouxesse Marcos, porque Marcos lhe seria muito útil no ministério. A vida é assim, a vida é uma vida de transformação, uma vida onde somos moldados pelo Senhor, e as experiências que vão sendo trazidas sobre nossas vidas muitas vezes vão nos ensinar algumas coisas da maneira mais difícil, porque muitas vezes nós resistimos a isso, e muitas vezes essa falta de estarmos aquecidos não é de quem está sendo instrumento de Deus, mas de nós mesmos, e aí fica a grande lição. A Bíblia fala que aquele que rejeita a repreensão é considerado como um tolo e vai sofrer. A Bíblia diz que o homem, depois de ser chamado a atenção várias vezes, ele endurece a cerviz e ele será quebrado sem que haja cura. É também um provérbio, não é uma doutrina, mas é uma experiência que Salomão deixou para nós, para que nós possamos aprender. E certamente aquele que é tolo, aquele que rejeita a transformação de Deus, que muitas vezes vem, como eu disse, através desse choque, desse atrito, desse contato que muitas vezes não nos é agradável para a nossa natureza humana, mas que vem com o propósito de nos moldar e nos fazer estar preparado para cumprir o propósito das nossas vidas. Quando nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando o agir de Deus sobre nossas vidas. Isso muitas vezes vai trazer sofrimento para nós, para algumas pessoas que estão ao nosso redor. Certamente Marcos não gostou de ser rejeitado por Paulo no propósito da viagem, mas Paulo lá na frente demonstrou que ele, talvez no momento em que foi chamado a atenção por Barnabé, estava meio frio, mas a vida o aqueceu. A vida, as circunstâncias que ele passou, fizeram com que ele entendesse. Naquela época eu deveria ser mais flexível, naquela época eu deveria estar mais aquecido,
Não no sentido de receber amor, porque certamente o que Barnabé disse aí foi um amor, mas ele deveria amar a Marcos. O aquecimento deve vir da nossa parte, também do outro. Aquecer o nosso coração, e nós também temos que procurar ter um coração aquecido para esse agir maravilhoso de Deus. Observe a mudança maravilhosa que teve na vida de Paulo. Paulo entendeu o seu propósito, Paulo certamente também entendeu o propósito da vida de Marcos, a ponto de dizer que ele seria útil no ministério, e assim as coisas vão sendo mudadas em nossas vidas. E a gente tem que ter a humildade, a sabedoria, não sermos tolos, não sermos arrogantes, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas Deus exalta os humildes. Não é exaltar no sentido de te colocar no lugar, como algumas coisas e algumas músicas aí, né? De que você vai ser aplaudido e tipo, não. O Senhor exalta, nos fazendo a cada dia mais a sua imagem e semelhança. O Senhor nos exalta a cada dia, nos permitindo cumprir os propósitos para as nossas vidas. É isso que o Senhor espera de nós. Esse provérbio de Salomão nos ensina muito e é muito útil, principalmente para os dias de hoje, onde nós não queremos atritos, nós não queremos mais nos permitir ser transformados pelo Senhor. Triste é saber que esse comportamento ele está fora da igreja, sim, mas está também dentro da igreja. Nós temos que tomar cuidado. Humildade, quebrantamento, sabedoria vão nos ajudar no processo. Vai tornar o processo de moldar, de nos moldarmos ou de sermos moldados pelo Senhor um pouco mais fácil, porque certamente ele é necessário. E quanto mais nós entendermos essas importâncias, quanto mais entendemos os valores do reino, o valor que as pessoas têm em nossas vidas, e que o valor que temos para as pessoas também, e principalmente para o Senhor que rege tanto a minha quanto a sua vida, certamente estaremos nos submetendo. E certamente seremos como um metal que foi forjado, que foi afiado e cumprirá o seu propósito. Na sua vida e na minha vida, o Senhor usará pessoas para nos capacitar para aquilo que Ele tem nos chamado. Que nós possamos nos submeter a Deus e ao trabalhar de Deus. Efésios 4, a partir do versículo 11, fala que Deus escolheu pessoas para preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, para o serviço, para o propósito ao qual Ele nos escolheu. As relações são os melhores e maiores instrumentos de Deus, abaixo da relação do Espírito Santo. Mas depois do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor vai usar as relações pessoais para nos transformar. Que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, produzir boas relações e nos moldarmos. E assim certamente cumpriremos o nosso propósito. E assim glorificaremos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, assim como eu. Espero ser transformado pelo Senhor. Sei que o Senhor vai usar pessoas e quero me submeter a esse processo. Eu gostaria que você também submetesse a minha oração para que o Senhor nos conceda humildade, sabedoria e discernimento. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.